Boa tarde, boa noite, aqui é a Ivy e hoje a gente vai falar de vampirismo, um assunto que é muito importante de se saber. O vampirismo ele é um assunto que muito é dito quando a pessoa quer vampirizar alguém, mas ninguém explica como que você é vampirizado. As pessoas falam coisas mais genéricas e nem dá pra você ter base. Eu não vou te ensinar a vampirizar hoje. Eu acho melhor você não querer aprender, porque você pode sugar tantas coisas ruins quanto coisas boas no meio de um vampirismo. Porém, eu vou falar pra você como é o vampirismo e como tomar cuidado com isso, porque você pode ficar doente por uma causa que nem é responsabilidade sua. Bem-vindo ao meu quarto improvisado, porque eu não estou na minha casa. Primeiro eu vou explicar pra vocês o que é vampirismo. Vampirismo, nada mais, nada menos, é você sugar a energia de algo ou alguém. Sim, dá pra você vampirizar objetos também, objetos inanimados, tipo, enfim. Mas isso aí não entra em pauta e ele é o menos falado. Vamos falar de pessoas. Você já abraçou, ficou de beijinhos ou com alguém e no final das contas você se sentiu esgotada, esgotado? Sem a parte preciosa do... Aí é normal você ficar esgotado, esgotada, né? Enfim. Sem essa parte, né? Algumas pessoas não chegam lá. Você já ficou? Se a gente fosse falar apenas de beijos, você já beijou alguém e ficou esgotada, esgotado depois? Porque se a resposta for sim, eu te digo que você foi vampirizada. Existem pessoas que vampirizam as outras sem perceber, outras pessoas que vampirizam de propósito. Eu vampirizo de propósito, mas eu conheço muitas outras pessoas, até mesmo ateias. Ateias, existe essa palavra? Pessoas ateu, enfim, que vampirizam os outros sem perceber. É como se fosse uma espécie de vocação. Não sei te explicar, é uma vocação. Mas tem a vocação e tem também como aprender a fazer isso. Aprender é um pouquinho mais difícil, né? Mas é super possível e muitas pessoas se aprendem a vampirizar por aí, depois de tanto tomar no boga. Então, basicamente, vampirismo é isso. Você vai, faz alguma coisa, alguém te vampiriza, tira toda a sua energia, tira toda a sua força, aí você fica fraco. Aí fica gripado, entre outros mais. Agora eu vou te falar os meios de vampirismo. Já falei do beijo, já falei do... né? Então vamos falar dos meios que as pessoas não percebem. Jogos, tá bom? Filmes. Filmes principalmente. Vamos deixar os jogos para lá, porque eu amo videogame. Não que eu odeie filme, mas enfim. Alguns filmes, eles foram feitos para vampirizar. Não é à toa que muita gente sente medo. Certos filmes que não tem nada assim pra ter medo. Gente, às vezes você olha até besteira o filme, é até besteira. Mas algumas pessoas se sentem vampirizadas, sentem medo, se sentem cansadas. E elas mesmo falam, parece que tem algo pesado em minhas costas. Isso é um tipo de vampirização. Você doou sua energia assistindo aquilo, tá? Eu acho que a maior vampirização que tem nos dias atuais, relacionada a algo que pode ser feito por uma tela, são as pornografias. Porque basicamente você está desperdiçando uma energia preciosa, sei que vocês me entendem, com um vídeo de duas pessoas fazendo algo que é você que deveria estar fazendo ao invés de estar assistindo. Não tá fácil pra ninguém, né? Basicamente, quando você faz isso, você envia energia para essas pessoas. Imagina quantas pessoas enviam energia para as mesmas pessoas que você. Aí depois você fica triste, não entende por que tá sem dinheiro, não entende por que as coisas estão ficando ruins. Uma coisa, gente, é a sexualidade, o sexo em si, tá? Ele não faz um estrago grande desse jeito, não. Outra coisa seria optar a esses meios, principalmente como forma de vício, que você vai estar dando a sua energia para aquilo ali, né? E você poderia usar essa energia para quê? Na hora que fosse... aí você pensa numa grana, pensa em 500 mil, não vai pensar num traseiro.
Pensa em 500 mil, 1 bilhão, um carrão, uma casa. Pensa na pessoa que você gosta vindo até você. Tem tanto jeito de você usar essa energia para algo que presta. É melhor do que ter depressão pós-punheta ou pós-DJ. Eu vou contar para vocês uma história de vampirismo, mas aí já não é minha. É porque eu já cresci com esse conceito de que as coisas vampirizam a gente. Então eu nem me coloquei na posição de ser vampirizada. Né? Minha mãe me ensinou como que era ser vampirizada. Então eu vou contar a história de uma pessoa que tá bem próxima a mim, é uma amiga muito preciosa, e ela inclusive me pediu ajuda recentemente com essa questão de ter sido vampirizada. A minha amiga, ela é viciada em... Não é em pornô, achou que eu ia falar pornô, né? Em casos criminais. Então ela sempre tá assistindo casos criminais. De manhã, antes do trabalho, no almoço, no intervalo do trabalho, à noite, antes de dormir. Tá bom? Ela sempre tá fazendo isso. Só que todo dia, a minha amiga tá cansada. E não é porque ela é CLT, não, que ela trabalha um dia sim, um dia não. E ela mesma fala que antes dela ver os casos criminais, começar a ter um vício nisso, ela não sentia nada. Então, assim, ela tem esse hábito e ela acaba sendo vampirizada por isso. Então, ela sempre tá cansada. Ela não tá conseguindo mais resolver os próprios problemas. O que tá aparecendo na vida dela são problemas semelhantes aos casos criminais. Tanto que eu falei pra ela tomar muito cuidado na rua, que pode acontecer algo ruim com ela. Aí, Ivy, mas isso não teria mais a ver com a lei da atração? Que tá acontecendo coisa... Não. Tem também. Mas não exatamente com a lei da atração. E sim, a parte dela se sentir esgotada. A minha amiga, ela tá tendo surtos, ela tá explodindo. Ela nunca foi disso. Então ela toma bastante remédio. Problemas psicológicos que ela descobriu, na verdade, são muito semelhantes aos problemas psicológicos que os psicopatas que ela assistiu tinham. Se ela virou uma psicopata, eu não sei, eu não quero descobrir. Mas eu acho que ainda não. Então, vampirizou dessa forma, sugando tudo que é dela. E quem que fica com a energia disso? Quem criou aquela obra. Todo mundo pergunta, quem que fica com a energia dessas coisas? Do livro, do filme, afinal das contas? Quem criou? Quem criou tá vivendo bem, tá vivendo maravilhosamente. Ela também já tinha me contado que foi vampirizada sexualmente e que ela achou muito estranho, porque ela estava lá no bem bom, com o cara que ela gosta, e de repente o cara começou a fazer uns barulhos esquisitos que eu não vou fazer aqui, que é muito estranho. A narração dela foi muito estranha. E depois disso ela se sentiu extremamente esgotada, mas não foi só por alguns momentos. Passou dias e dias e ela continuou esgotada, e ela foi esgotando cada vez mais, até ela não ter força nem mesmo para tomar um banho. Então pensa comigo, uma menina tão feliz, uma menina tão alegre, que fazia de tudo, inclusive me convidava para ir para a praia, chegava lá em casa toda cheia de si, do dia para a noite transforma-se em uma menina depressiva, indisposta, vai trabalhar com aquele desânimo. Todo mundo trabalha com desânimo, mas ela ia excessivamente com desânimo, até um ponto em que ela queria se matar. Ela começou a falar para mim que a vida dela não fazia mais sentido e que ela queria encerrar o ciclo da vida dela. Bom, o rapaz vampirizou ela, entendeu? E quando fomos olhar nas cartas, não são essas aqui, mas quando fomos olhar nas cartas, basicamente ele tinha vampirizado ela. Ele tinha vampirizado por querer, tá? Mas também ela já foi vampirizada da mesma forma por alguém que fez isso sem querer. É incrível. É incrível. Por que ter cuidado com o vampirismo? Eu duvido muito que você vai querer andar doente por aí, perder seus bens materiais, não ter dinheiro para pagar o financiamento da sua casa. Depois disso, ter apenas dedo podre para relacionamento. Por quê? Porque a espiritualidade e os bons guias não vão deixar alguém, gente boa, legal, se aproximar de você, porque sua energia vai estar podre. Então você vai perder a oportunidade de ótimos amigos, de um namorado excelente, só porque você foi vampirizada e sugaram toda a sua energia e você deixa sugar mais e mais e mais e mais.
Então, tenha piedade de você mesma. Já é só. O que eu me lembro é só. Eu gosto de fazer os vídeos assim de maneira mais rápida. De maneira mais rápida, sem muita enrolação, já indo direto ao ponto, tá bom? Me sigam lá no Instagram. E é isso. Tchau, até a próxima.